esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Nossa conversa hoje é sobre medidas de tempo. Como que a gente mede o tempo? Vamos falar sobre isso e na sequência eu vou resolver duas questões da VUNESP. Uma da Guarda Civil de Osasco e a outra de assistente de cerimonial de Piracicaba. Então vamos lá, como é que a gente mede o tempo? A gente utiliza algumas unidades e alguns instrumentos. Quanto a instrumento, eu posso usar calendário, posso usar cronômetro, relógio, né? Mas as unidades que a gente mais utiliza para medir o tempo são anos, meses, dias, horas, minutos e segundos. Poderia usar século, poderia usar década, né? Mas essas são as mais comuns. E o que a gente precisa saber para poder resolver as questões? Coisas do teu dia a dia. Por exemplo, um ano tem 365 dias. Ah, mas ele pode ter 366. Sim. Nesse caso, o enunciado tem que deixar explícito que é para você considerar 366. Às vezes, para facilitar os cálculos, especialmente com coisas relacionadas à matemática financeira, a banca considera 360 dias, mas eles têm que dar essa informação. Senão, nós vamos usar 365 dias. Um mês tem 28, 29, 30 ou 31 dias, é difícil de padronizar. Então, novamente, a banca vai ter que te informar, considere meses de 30 dias. Ou ela vai ser explícita falando no mês de fevereiro, e que não é um ano bissexto, né? Então, a gente tem que observar bem os detalhes do enunciado para saber de qual mês está falando, para saber a quantidade de dias. Um dia tem 24 horas e uma hora tem 60 minutos. Também, um minuto tem 60 segundos. Com essas informações, a gente resolve a maioria das questões de medidas de tempo. Por que a maioria e não todas? Porque muitas vezes a gente precisa de outros recursos. Como a gente vai ver agora na resolução das questões, eu vou utilizar a regra de 3. Então, para trabalhar com o tempo, ok, isso aqui é suficiente. Mas, às vezes, precisamos usar outras ferramentas. Primeira questão. Uma determinada máquina produz 8 metros de fio em 3 minutos. O tempo necessário para essa máquina produzir 520 metros desse fio será de... Vou resolver por regra de 3. Então, aqui, vou fazer um parêntese. Se por um acaso você não compreender a montagem da questão, vou te sugerir para parar e assistir primeiro os vídeos de regra de 3. Aí você volta aqui para poder entender bem o que foi feito, tá? Então, considerando que eu tenho a quantidade de fio produzido e o tempo, eu vou montar assim. Quantidade, são 8 metros em 3 minutos, 520 metros em X tempo. Claro que vai ser maior o tempo, né? Para produzir muito mais metros de fio, vai ter que trabalhar muito mais. Como é que nós vamos resolver? Aplicando a propriedade da proporção. Então, vai ficar que 8x é igual a 3 vezes 520, divido tudo por 8, 195. Mas é 195 minutos. Repare que a segunda coluna ali, o tempo, estava tudo em minuto. E eu não tenho essa resposta. Não tenho uma resposta a 195 minutos. Então, eu vou ter que converter. E como que eu vou fazer isso? Vou pegar o 195 e eu vou dividir por 60. Se eu dividir 195 por 60, eu encontro 3 e resto 15. Esse 3, quantidade de horas, e o 15 é o resto, quantidade de minutos. Então, veja, eu dividi minutos por 60. O quociente são horas e o resto são minutos, tá? Então, 3 horas e 15 minutos. Vamos para a próxima questão. Uma conferência teve início às 8 horas da manhã, quando começou uma palestra com duração de 1 hora e 50 minutos, seguida de um intervalo de 45 minutos, seguida de uma segunda palestra com duração de 2 horas e 25 minutos, seguida de outro intervalo de 45 minutos, seguida da terceira e última palestra com duração de 1 hora e 30 minutos. Então, é correto afirmar que a conferência teve fim às... Então, uma conferência começou às 8 e várias atividades seguidas, né? Ou intervalo ou palestra, intervalo e palestra, e quer saber que horas que termina. Então, o que nós vamos fazer? Essa conferência teve início às 8 horas da manhã. Então, estamos falando de 8 horas. Duração da primeira palestra é 1 hora e 50.
Então, essa palestra terminou às 9 horas e 50 minutos. Em seguida, teve um intervalo de 45 minutos. Então, eu preciso pegar essas 9 horas e 50 do meu relógio e somar 45 minutos. O que eu vou fazer? Eu vou somar só 10 minutos. Se eu somar 10 minutos, eu estou falando de 10 horas, certo? 9h50 mais 10 minutos, 10 horas. Mas eu tenho que somar mais 35 minutos. Então, eu estou falando de 10 horas e 35 minutos. Mas aí, teve uma segunda palestra com duração de 2 horas e 25. Então, eu vou somar 2 horas e 25. 10 horas com 2 horas, 12 horas. E 35 com 25, 60. Mas ninguém fala 12 horas e 60 minutos, né? Então, o que eu vou fazer com esses 60 minutos? Isso não é uma hora? Então, eu vou trocar 60 minutos por uma hora. Estamos falando de 13 horas. Mas aí, teve um intervalo de 45 minutos. Então, já são 13 horas e 45 minutos. Mas aí teve mais uma palestra de 1 hora e 30 minutos. Então, essa palestra terminou às 14 horas e 75 minutos. De novo, ninguém fala 75 minutos. Então, nós vamos tirar 60 minutos dali e passar para a hora, tá? Então, vai ficar 15 horas e o restante, 15 minutos. Então, portanto, é a última alternativa, ok? Bons estudos para você. Não esquece de curtir e de se inscrever no canal. Até a próxima.